Quando me manda 3 pontinhos, eu fico puto. Ou então, quando manda assim. Eu só falo show. Ai, gente, juro. Tá vendo como as redes sociais atrapalham a relação? Eu fui tirando as sujeiras das redes sociais, eu queria me purificar. Smiley, a série gay que você mais ama, que eu amo, que todo mundo ama, tá de volta. Não uma nova temporada na Netflix, mas numa adaptação pro teatro. E são esses 2 lindos aí que vão fazer os papéis principais. Na verdade, Smiley surgiu como uma peça de teatro em 2002, depois virou a série da Netflix em 2022, e agora, pela primeira vez, esse texto está sendo encenado no Brasil. Primeiro agora em São Paulo, mas se tudo der certo depois, no país todo. E eu tive a oportunidade de bater um papão exclusivo com os atores Conrado Helt e Mal Alves para falar sobre a série, sobre o impacto que ela teve para nós que somos gays, para falar sobre vida amorosa, sobre redes sociais, sobre julgamentos na comunidade gay, até os piores dates que eles já tiveram, eles também me contaram. Antes da gente ir para essa conversa maravilhosa, eles foram muito simpáticos, eu te convido para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E fica até o final também, porque eu tenho vários recados importantes, especialmente para quem é do Rio de Janeiro e de Salvador. Queridos, eu quero primeiramente agradecer vocês tirarem um tempinho para conversar com o canal, mas vamos direto para as perguntas. Primeiro, eu queria que vocês contassem para a galera que eventualmente não assistiu a série na Netflix, qual é a história de Smiley e quem são os papéis que vocês interpretam. Oi, a gente que agradece. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Canal Gay Nerd. Então, o Smiley, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei um pouco impactado, assim, porque acho que a gente da nossa geração, a gente não tinha muito esse conteúdo quando a gente era adolescente, quando a gente era jovem adulto, assim, um conteúdo que entregava uma série romântica, por exemplo, de um casal gay, né? E a série conta a história do Bruno e do Alex, que é o personagem do Conrado. O personagem dele vai mandar uma mensagem pra um cara que tá dando, tipo, um ghosting nele, e ele acaba ligando sem querer pro telefone do Bruno, porque ele quer ligar pro telefone fixo pra que o cara não saiba que é ele ligando. E aí eles acabam se conhecendo, acabam trocando uma conversa legal no telefone e marcam de se encontrar às cegas, e aí alguém tem que ceder, né? É uma visão de como a gente hoje, principalmente hoje em dia, né? A gente sempre teve dificuldade de se entregar, né? De se mostrar, de ser verdadeiro, relação, principalmente no primeiro momento da relação. Como se entregar e como dar conta das suas carências sem conseguir se machucar e sem conseguir passar por cima de você e também dar espaço do outro, que é a dificuldade do ser humano, né? E eles não se ajudam muito também. Isso é um mini spoiler. Tipo assim, tudo que dá pra fazer pra dar errado, eles fazem. Em teoria, o Alex e o Bruno não têm nada em comum. Então descreve um pouquinho pro pessoal quem é cada um, a personalidade de cada um deles. O Bruno, ele é um cara muito romântico, assim. Ele tá muito dentro do perfil também, até que eu me identifico como pessoa, assim. Ele é um cara muito romântico, acredita muito na vida a dois, na entrega, né? Ele é um cara que é muito inteligente, lê muito, é muito culto, mas também é bem preconceituoso, porque ele tem um certo preconceito com o lado que ele não se identifica da comunidade gay. Ele coloca isso até como uma muralha na frente para que ele possa se abrir para outras oportunidades da vida. O Bruno, ele já é super estudado, elaborado, e aí ele se coloca num lugar como se a pessoa como o Alex tá abaixo dele. Exato. Só que aí, o Bruno, como ele não se relaciona, ele é uma pessoa que não sabe se relacionar, então chega na hora da relação, ele se banana todo, e o Alex já tira de letra. E isso que é legal da peça, né? Porque a peça fala exatamente de como a gente se critica, de como a gente se julga, inclusive dentro da comunidade. Por exemplo, o Alex, ele se liga mais no físico, se preocupa mais em estar com a aparência, porque ele, ao meu entender na peça, ele é a pessoa que mais se relaciona na peça. E não porque ele é promíscuo ou nada, não, mas é porque ele é mais, ele se permite mais experimentar, ele foca mais nesse discurso que a gente está vivendo hoje, que é ser feliz, eu quero curtir a vida. Então, é muito legal a gente ver que a gente faz isso com a gente, né? A gente sempre julga alguma coisa que a gente acha que é promíscuo, aí a gente fala, não, isso é errado. E aí uma coisa que é mais culta, mais elaborada, aí a gente fala, isso é o certo e é assim que eu quero ser. Você começa a perceber quando você faz isso, quando fazem isso com você. A série da Netflix foi um fenômeno entre os seguidores do Gay Nerd, assim, ela foi quase uma unanimidade. Eu até fiz um vídeo
contando o que a gente pode aprender com os erros do casal na série. E aí eu queria saber de vocês, como é que foi pra vocês o impacto de assistir essa série pela primeira vez? Eu lembro que eu chorei uns 3 episódios, assim. Eu gostei muito da forma como o Gillian, que é o autor, assim, ele costurou essa história desses 2 personagens. Não sei, foi uma comédia romântica, assim, feita pra mim, assim. É tão clichê que no final, tipo, tem aeroporto, tem eu vou atrás dele no avião. E mesmo assim, isso não chegou num lugar pra mim, tipo, ai, nossa, que clichê. Porque eu acho que também a gente tem tanta fome, a gente tem tanta vontade de consumir coisa também, que fale sobre a nossa realidade. A gente tá tão no início ainda, né? Eu fui impactado, assim, pelo coração, 100%. Eu digo mesmo, assim, eu assisti a série e você começa a assistir, você não para, né? Porque ela é curta também e é muito interessante. Então, você começa a assistir e você já acaba de uma vez, assim. E a maioria das pessoas que assistiram a série, eu percebo que assistiram 2, 3 vezes. Como ela é curtinha e é gostosa, você quer ver de novo. E aí você consegue ver as nuances, né? O texto tem 20 anos. Tem, 2002 a peça, tem 22 anos. 22 anos. Mas é muito doido a gente perceber que a situação, Sim, o contexto... não mudou gente, nada. não tá, assim, todo mundo já passou por uma situação como essa. E, tipo assim, o que tá escrito no texto de 22 anos atrás é exatamente o que as pessoas vivem no Grindr hoje. Então, tipo assim, é muito louco, porque a relação humana é assim, a gente vai... Não é que ela não muda, mas não mudou muita coisa, sabe? Não, desde então, assim. Houve alguma adaptação da peça para o público brasileiro? Vocês sentiram a necessidade de mudar algum detalhe muito ligado à realidade da Espanha e trazer mais para nossa realidade? Houve, eu acho que existiam muitas coisas, principalmente piadas, que eram muito regionais, assim. Algumas coisas que a gente achou legal trazer para a realidade do Brasil, para que até quem não assistiu a série conseguisse identificar. Então, o Alex e o Bruno moram em São Paulo, trabalham no bar em São Paulo, vivem essa realidade no Brasil. Eles falavam sobre o circuit, falavam sobre uns cantores espanhóis, a gente trouxe pra parada LGBT. A gente conversou antes de tomar essa decisão, porque a gente sabe que talvez quem é muito fã da série talvez estranhe algumas coisas que a gente adaptou, mas a gente também conversou com o pessoal de lá e percebeu que era necessário a gente fazer essa mudança. O Alex e o Bruno claramente têm química desde o começo, desde a primeira vez que eles se encontram, mas eles mesmos criam obstáculos que atrapalham a progressão desse relacionamento. E eu queria falar um pouquinho desses obstáculos, começando pelo pré-julgamento, né? A ideia de julgar uma pessoa antes mesmo de conhecer ela, pelo que ela fala ou pela aparência dela. E eu queria saber se vocês já tiveram essa experiência na vida de vocês, de julgar alguém pela primeira impressão e aí depois perceber que a segunda, a terceira, a quarta impressão teria sido mais justa. A Conrado, inclusive, quando vi a primeira vez, odiei. Mentira. Brincadeira. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente acaba fazendo mais e errando mais, e com esses erros você vai aprendendo. E isso na vida, né? Quando eu era mais novo, principalmente, eu acabava sempre indo pela aparência, sempre indo pelo físico, e não contava muito o que a pessoa tinha por dentro. E depois percebia que aquela pessoa não era tão legal, não era tão gente boa. E hoje em dia isso mudou muito, assim. Eu acho que em todos os âmbitos da minha vida, na verdade. Não julgar é impossível, né? Tipo, a gente, ainda mais na nossa geração, a gente vem de um lugar que a gente tá tentando parar de ser tanto, né? A gente sempre foi muito, né? Julgador. Sempre houve espaço para muito poucos, né? Então eu acho que julgar, a gente sempre vai julgar, assim. Eu tava pensando aqui em mim, né? Tipo, o que acontece na minha relação. E eu tenho um pouco do Bruno, assim. Se eu percebo que a pessoa é um pouco menos elaborada, se de repente a pessoa... eu já tô julgando, entendeu? Exato, assim, exato. Eu já olho a pessoa e é muito, assim, isso já aconteceu algumas vezes, por isso que eu tô falando, que eu tive que parar, reparar o que eu tava fazendo e falar, não, peraí, então você só pode se relacionar com a pessoa que faz isso, e aí Deixa eu você conhecer primeiro. bloqueia, sabe? E todas as vezes, muito doido isso, que todas as vezes que eu me permiti, eu percebi o julgamento e eu tirei. Eu tive uma experiência que eu falei, caralho, olha só, eu não tava nem olhando, o cara tava falando sobre um monte de coisa interessante. Não eu julgava julgável, né? sério e tal, ou que eu me interessava e super me interessei pela pessoa, assim, pela história, ou por vários outros fatores que não só aquele que eu acho que é válido para eu ter uma relação do meu lado. É o nosso eterno medo de errar e o que torna a nossa sociedade ansiosa, né? É porque nada aconteceu e você já pensou em tudo que vai acontecer, inclusive das coisas boas e das coisas ruins, né? E aí tem uma vez que eu ouvi que as pessoas ou são abelhas ou são moscas, né? Porque parece que a mosca e a abelha enxergam 50 metros na frente, 50 quilômetros, uma parada muito doida. E as pessoas que têm uma referência boa e viveram coisas boas, normalmente elas vão chegar 50 quilômetros pra frente, vão viver mel, né? Vão viver bem, né? E a mosca vai chegar bosta. Melda. Né? Melda. Melda. E outro obstáculo são as redes sociais. Na série a gente vê
eles conversando muito por mensagem, tem vários desencontros por causa disso, a gente vê eles querendo escrever uma coisa, apagando, escrevendo outra. Como é que isso afeta a vida de vocês? Vocês têm essa percepção de que as redes sociais deixaram as relações humanas mais complicadas? As redes sociais também permitiram que a gente tivesse um outro escudo, né? Um outro filtro para tanto se proteger quanto para talvez mostrar alguma coisa sem realmente falar o que a gente está sentindo. A gente acaba cada vez mais se protegendo, se colocando, se enfiando para dentro e cada vez menos trocando e conversando o que a gente poderia conversar. É muito louco porque isso tá nítido no espetáculo inteiro, desde o momento 1 que eles se encontram. A partir daquele momento, eles usam das redes sociais e usam desse lugar da ligação para se proteger o tempo inteiro. E na vida, eu sinto que a gente faz muito isso, assim. É muito doido como um smile pode fazer diferença. Quando o seu namorado, alguém que você gosta, um amigo, tá chateado com você, quanto uma mensagem de WhatsApp faz a diferença se você não continuar e falar: oi, você tá chateado comigo? E a partir daquele momento, vocês começam a se desentender, assim. Quando me manda 3 pontinhos, eu fico puto. Ou então, quando manda assim. Eu só falo show. Ai, gente, juro. Não, vamos lá. Eu acho que as redes sociais, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas eu sempre acho que é muito mais sobre como a gente lida com aquela tecnologia, com aquela ferramenta, do que sobre a ferramenta, né? Então acontece, nas redes sociais a gente consegue se editar mais, né? Eu consigo ser exatamente como eu quero ser. Então eu mostro só o que eu quero mostrar. E aí acontece uma coisa que acontece na peça e que é um problema muito grave, assim, que é o ghosting. Porque na rede social, você pode sair no meio de uma conversa e você não falar nada. E você sai da conversa. Não é assim que a gente faz na vida, né? Na rede social, você realmente pode sumir. E você não fica se sentindo mal, você não se sente errado. Só que a outra pessoa que está abandonada tá no breu, tá no zero, né? Não tem o que fazer. Então, essa coisa do ghost hoje em dia, eu acho que ela reflete muito sobre a nossa responsabilidade com o outro, né? O Alex e o Bruno têm um primeiro date que termina bem, depois tem outros que não vão tão bem. E aí eu queria saber de vocês se vocês têm histórias de dates desastrosos, daqueles que na hora você tem vontade de chorar, mas depois você conta pros seus amigos e dá risada. A história que eu tenho é muito curiosa. Tipo, eu tive um primeiro date. O primeiro date, na verdade, foi muito bom. Aí a gente foi pro motel transar. Quando a gente chegou no motel, além dele fazer uns sons muito curiosos e morder muito a parte de baixo do dente, ele mordia muito o tempo todo, ele veio me dar um tapão no rosto. Ela deu botar a mesma coisa, pera. Ele deu um tapão no meu rosto, aí eu fiz assim: pera, pausa. E como eu sou meio tá aí, uma coisa, construção minha, né? Tipo, eu não consigo virar pra pessoa e falar assim: pô, não tô curtindo, vou embora. Eu falei: peraí, rapidinho, vou no banheiro e tal. Inventei uma ligação, liguei pra Júlia que tá aqui, que não deixa mentir. Falei: me liga daqui a alguns minutos. Tô numa roubada. Aí ela me ligou e eu falei: ai, minha mãe, vou ter que ir embora. E fui embora. Antigamente, eu parei de fazer isso, mas eu tinha essa mania de: já tô aqui, vou transar e depois eu vou embora. Eu não faço mais isso, cara, que é muito ruim você se forçar a transar só pra não dizer não, sabe? Não sei se você já fez isso. Já, claro! É horrível, tipo, eu nunca mais faço isso. Eu tava com um cara na cama, a gente tava de boa, assim, ele fazia uma peça minha e tal. E aí depois a gente saiu, foi pra casa e tal, não sei o que, a gente tava se pegando. Depois da festa, depois de tudo, assim, do nada. Ele começou a segurar minha cara, começou a dar tapa na minha cara e cuspir na minha cara. Aí eu... Tá gostando? Tô. Eu lembro que eu não parei. Eu segurava no rosto dele e falava: ô, calma, querido, calma. Tipo, amansando a perna, assim: calma, queridinho, tá tudo bem, tá? Volta. Eu tenho uma outra que também foi curta, que foi muito engraçada. Eu fui pelo Grindr, eu tava conversando com um cara no Grindr, lá no Rio, morava no Rio ainda. Aí ele: vamos se encontrar, tipo, num barzinho e tal, lá na Olegário Maciel e tal. Fomos pra um barzinho, um cara super legal. Aí a gente chegou no barzinho, um papo super gostoso. Aí ele: vamos lá pra casa e tal. Eu falei: vamos pra sua casa. Gente, juro, eu cheguei e tinha uma foto gigantesca dele com uma mulher e uma criancinha, uma menina. Aí eu falei: quem são? Aí ele: minha esposa e minha filha. Falei: o quê? Ele falou: inclusive falei pra ela que ia te encontrar hoje. Foda. Vamos mandar uma foto pra ela? Aí vamos. Ele tirou uma selfie comigo e esse date, por exemplo, foi incrível. Pra mim foi meio absurdo na época, eu não tinha entendido direito, mas ele tem um casamento aberto com a esposa viajou com a filha pra ir pra casa da mãe. Ele falou: amor, hoje vou ficar com o cara. E aí mandou uma foto nossa, tipo, na casa dela, assim. Achei super pra frente. Marcel, vamos interromper rapidinho. Esse é o Lurian, o nosso terceiro ator. Tava num outro ensaio. Senta aí, amigo.
agora voltando a falar da peça, quais são os planos de vocês? Eu sei que vocês estão em São Paulo agora, numa curta temporada, mas e depois? Vocês querem rodar o país? Como é que tá isso? A peça, a gente negociou os direitos para fazer essa primeira temporada, mas a gente está seguindo uma produção sem patrocínio, né? A gente está fazendo com o nosso caixa, um dinheiro que a gente juntou. Eu tenho uma produtora com a Ju, minha sócia. Nossos próximos planos é se inscrever em edital e tentar um patrocínio para a gente poder continuar no ano que vem. Então, esse ano, a princípio, a gente faz o mês de setembro, mas a gente quer voltar no ano que vem com incentivo de patrocínio. Então, a gente tá fazendo isso pra gente também criar material, criar foto, criar o burburinho e, quem sabe, ir pro Rio e conseguir viajar ao Brasil com a peça. Nossa, tem muito a ver com isso, a peça. Tem muito a ver. E agora é hora de vocês convidarem os seguidores do Gay Nerd para ir lá curtir a peça. Dá aí o serviço completo, né? Onde tá passando, o dia, a hora, o teatro, o Instagram, enfim, tudo. Então, gente, a gente vai estrear no dia 7 de setembro na Companhia da Revista, ali na Santa Cecília. Vamos ficar em cartaz aos... Sábados, domingos e segundas-feiras. Sábado, segunda às 9? Sábado e segunda às 9, domingo às 8. Se quiserem seguir para mais informação, é @smileyteatro. E é isso, a gente espera vocês lá. Queridos, basicamente é isso. Agradeço a presença de vocês, agradeço a conversa. Certamente eu estarei lá, já contei que não vou conseguir ir na estreia, mas talvez no fim de semana de estreia, não no dia 7, mas talvez no dia 8 ou no dia 9 eu estarei lá. Que delícia de papo, né? Eles são foram muito queridos. Eu falei aí, eu tô indo assistir a peça nesse próximo fim de semana com o André. Fica ligadinho no Instagram do Gay Nerd, que aí eu conto tudo pra vocês lá. E os meus recados, né? Provavelmente você já matou a charada, já sabe o que é, mas tem muito evento do Gay Nerd vindo por aí, então vamos por partes. Em setembro agora tem uma nova edição da Roda de Acolhimento do Gay Nerd, que é a nossa terapia de grupo, conduzida por mim e pelo psicólogo Leiliano Reis, que você já conhece de alguns vídeos aqui do canal. Ele apareceu no último aí, na nossa live sobre The Boyfriend. A gente está criando juntos esse espaço maravilhoso, esse espaço seguro, onde homens gays e bis e pans podem falar abertamente sobre suas angústias, suas inseguranças, seus medos, mas também suas vitórias, suas conquistas. A gente conversa muito sobre relacionamentos, sobre autoestima, sobre as dificuldades que a nossa comunidade impõe. Então, se você curte os vídeos em que eu discuto esses temas, se você termina esses vídeos sentindo aquela necessidade de desabafar um pouco mais, falar mais sobre isso e receber orientação, receber apoio, talvez a roda de acolhimento seja para você. Ela vai rolar dia 28 de setembro, um sábado, e ela é online. Então você pode participar de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. São sempre poucos ingressos, para ser uma coisa mais intimista mesmo. Então não deixa para depois, porque senão esgota. O link para comprar tá nesse QR Code que está aparecendo na tela, no primeiro comentário fixado e no descritivo do vídeo. Em outubro, no mês seguinte, vai ter outro encontro do Gay Nerd aqui em São Paulo, na Luz Luderia, no dia 20 de outubro, mas esse eu nem tô vendendo ingresso ainda, é só para você anotar na agenda. E em novembro, pela primeira vez, finalmente, a gente vai ter o encontro do Gay Nerd no Rio de Janeiro. Então, cariocas, por favor, me recebam bem, me recebam com aquele jeito carioca maravilhoso na Game of Boards, pra gente poder conversar, jogar conversa fora, beber, jogar jogo juntos e principalmente para vocês se conhecerem, para vocês fazerem novos amigos. Tanto aqui em São Paulo, quanto em BH, quanto em Brasília, os encontros renderam grupos de WhatsApp, onde todo mundo continua se falando, continua se vendo, marcando coisas para fazer juntos, né? Piquenique, cinema, balada. Então tá muito legal porque virou realmente mini comunidades muito legais, muito bacanas, muito receptivas. No evento do Rio vão ser só 90 ingressos, então não bobeia, porque vai acabar muito rápido. A demanda reprimida do Rio de Janeiro é enorme e vai acabar assim. Aliás, na verdade, já tá à venda, já vendeu bastante, então corre lá para garantir o seu. O link para comprar de novo tá nesse QR Code aqui da tela, é diferente do outro QR Code, fica tranquilo, e no primeiro comentário fixado e no descritivo do vídeo. E pra galera de Salvador foi a primeira cidade para onde eu levei o encontro fora de São Paulo e tem uma chance real de eu voltar aí em dezembro. Eu tenho família em Salvador, né? Meu pai é baiano, a gente vai passar o Natal juntos, então por que não unir o útil ao agradável? Fiquem espertos aqui no canal, nas minhas redes sociais, porque em breve eu confirmo a data e o local. Ufa, agenda lotada aí até o final do ano, né? Aliás, me conta aí nos comentários para qual cidade você quer que eu leve o encontro do Gay Nerd em 2025. Enquanto isso, eu te vejo lá nas minhas redes sociais ou no próximo vídeo aqui no canal. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.